O que fazer quando a sua empresa for desclassificada ou inabilitada em um pregão? Meu nome é André Pereira Vieira e neste vídeo vou mostrar para vocês as consequências e o que pode ser feito para tentar reverter essa situação. A primeira coisa a saber é que quando uma empresa é desclassificada ou inabilitada, ela está passível de uma sanção. Então, se atentem ao edital, verifiquem se de fato vocês, quando da participação, cumprem todos os requisitos do edital, do termo de referência, os critérios do objeto, as obrigações, critérios de aceitação, prazos de entrega, prazos de pagamento, tudo isso influencia no preço. Não podemos participar e depois desistir da proposta em uma licitação, tá? Se você foi desclassificado ou inabilitado, a sua empresa sim pode ser punida. Muita gente interpreta que só pode haver a punição quando a empresa descumpre o contrato. E durante a participação na escolha do contratado, não pode ter sanção. Não é isso que a regra traz. A obrigação da administração é apurar a responsabilidade. Abrir um processo de aplicação de sanção para as empresas que fizerem, por exemplo, declaração falsa. E no momento que a sua empresa participa e é desclassificada ou inabilitada, ela incorre nesta hipótese de declaração falsa. Por quê? Para todo pregão que você for participar, você vai declarar que cumpre os requisitos do edital e seus anexos e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente certame. Então, cuidado, participou, saiba que você vai ter que honrar com aquela sua proposta e não vai poder ser inabilitado, sob pena de ter feito uma declaração falsa e ser punido por causa disso. O objetivo que a empresa séria tem que ter quando ela é desclassificada ou inabilitada é reverter a situação. Por dois motivos. Primeiro, para não ser sancionada. E segundo, para não perder a venda. A empresa vive de lucro. Se você participou daquela licitação, é porque você sabe, né, que aquele objeto lá vai te trazer um certo lucro. Então você não quer perder aquela venda. Eu sei que tem empresa que de fato prefere ser desclassificada ou inabilitada já de caso pensado. Saiba que esse tipo de situação pode culminar em uma sanção para a sua empresa. Então, muita atenção. Não adianta no meio do pregão você folhear o edital e verificar uma coisa que você não tinha visto antes. Como, por exemplo, o local de entrega. Ah, eu pensei que era na minha cidade, é em outra. Então eu vou desistir agora. Não pode mais. Ah, eu achei que era um pregão tradicional, um pregão para registro de preço. Eles vão comprar quando quiserem, eu vou ter que ficar com uma ata lá até 12 meses, servindo eles a hora que eles quiserem. Para mim não compensa. Não tem mais como desistir. Leiam atentamente com antecedência o edital e o termo de referência para verificar se você atende ou não. Pois bem, a empresa séria que participou, ela vai querer reverter o quadro para não ser punida e também para poder celebrar o contrato ali, vender para a administração pública. Certo? Então, esse é o objetivo do fornecedor sério. Ok? E eu trouxe aqui algumas situações onde a gente pode se defender, caso a nossa empresa venha a ser desclassificada ou inabilitada. Os principais motivos que ensejam essas desclassificações e inabilitações são eles. Objeto incompatível. Se a sua empresa foi desclassificada porque o objeto é incompatível com o edital, em tese você fez uma declaração falsa. Por quê? Porque se a administração pediu A e você está querendo entregar B, o objeto é diferente, você declarou na hora que participou que cumpriu os requisitos do edital. E, na verdade, não cumpria. Então, a regra da administração é pedir, colocar na descrição do objeto, critérios objetivos e não subjetivos. Se o seu edital que você estiver participando tiver dupla interpretação, estiver dando a entender que pode ser um ou pode ser outro objeto, questionem e impugnem o edital, para que vocês não corram o risco de participar, ser desclassificado e ser aberto um processo de aplicação para a sua empresa. Questione com antecedência. Não vá participar achando, eu acho que isso aqui eu tenho, eu consigo comprovar, e chega lá, não é exatamente aquilo que a administração pública estava pretendendo. Vocês vão ter dor de cabeça. Tá? Outra hipótese de desclassificação é em relação ao preço. Preço inexequível. O que significa? A administração pública, dependendo da situação, ela vai desclassificar uma proposta porque o preço não é exequível. Ou seja, não tem como ser praticado. Agora, existem situações que o preço aparentemente é inexequível, mas não é. Você pode conseguir comprovar a execuibilidade do seu preço. Sendo assim, é de bom alvitre que o pregoeiro ou a pregoeira só desclassifiquem por preço inexequível após a etapa de lances. Por que não antes?
Porque antes o pregoeiro não sabe quem está participando. Não tem como entrar em contato com a sua empresa para poder realizar uma diligência e pedir a comprovação da execuibilidade daquele preço. Então, acabou a etapa de lance, o pregoeiro deve entrar em contato com a empresa para que ela demonstre a execuibilidade do preço. Se ele te desclassificar sem dar essa oportunidade, você tem subsídio aqui para poder entrar com recurso. Existe uma súmula do Tribunal de Contas da União que diz que a administração só vai poder desclassificar se ela der a oportunidade da empresa demonstrar a execuibilidade. Agora um detalhe, se a sua empresa for colocar um preço relativamente baixo, se atentem a um detalhe, vocês vão ter que comprovar que tem condição de vender para a administração. Não pode haver erro aqui. Tá? Você participou, disse que cumpriu os requisitos, ou seja, você ia atender. Não posso desistir da minha proposta. Não vou poder desistir. Muito cuidado com isso daí. Você está passível de punição. Outra razão para a desclassificação está na proposta incompleta. Muitas vezes as empresas são desclassificadas porque faltou algo na proposta. Principalmente com o decreto, agora 10.024 do pregão eletrônico, né? Nós temos lá alguns pré-requisitos, a empresa tem que participar da sessão pública, cadastrando a proposta junto com o documento de habilitação. E lá no termo de referência já vai vir como é que deve ser o objeto da contratação e no edital também, como deve ser cadastrada a proposta. Porém, se faltar alguma coisa e você for desclassificado por causa disso, você também pode entrar com recurso. Por quê? Isso é um erro material, ou seja, aquele erro que cabe uma convalidação, bastando a administração pública realizar uma diligência para poder fazer com que a empresa preencha aquilo que faltou na proposta. Não é de bom alvitre que o pregoeiro haja com excessivo formalismo e rigor, desclassificando a melhor proposta e passando para o segundo colocado, que geralmente o preço é maior. Ele agindo assim, ele está agindo em dissonância com os objetivos da lei de licitação, que é o quê? A busca da proposta mais vantajosa. O TCU tem vários acórdãos nesse sentido, do formalismo moderado, aonde a legalidade estrita pode ser afastada em detrimento dos princípios, entre eles o da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Então, se você foi desclassificado porque faltou alguma coisa, você também tem condições de reverter essa situação. Outra hipótese de desclassificação está na desistência da proposta. A empresa só pode desistir da proposta dela se ela comprovar que aconteceu um caso fortuito ou de força maior. E realmente fatores extrínsecos, alheios à vontade da empresa, né, fizeram com que ela não honrasse mais aquela proposta. Fora isso, a regra é que seja aberto um processo de aplicação, onde você vai poder se defender, enfim, mas é difícil ter alguma defesa em relação à desistência de proposta. Até porque, infelizmente, tem muitas empresas que participam do pregão eletrônico como os chamados coelhos, que são empresas que colocam o preço lá embaixo, desestimulando as demais empresas de ofertarem lances, e na hora que o pregoeiro chama a empresa ganhadora, ela desiste e vai para o segundo colocado, que na maioria das vezes é a empresa que contratou aquele coelho para tentar desestimular os lances dos demais participantes. Então, cuidado, desistiu de proposta, você incorre na tipificação da norma, que é o quê? A declaração falsa também está passível de uma punição. Ok? Bom, trazendo agora alguns fatores aqui que ensejam a inabilitação, como, por exemplo, inexistência de documentação. Se você participou de uma licitação onde era exigido determinado documento e você não tem esse documento válido, você também fez uma declaração falsa. Não posso participar e simplesmente, eu vou participar para ver no que vai dar, qualquer coisa eles me inabilitam. Não, porque se eu for inabilitado por este motivo, eu fiz uma declaração falsa. Dificilmente eu vou conseguir me defender. Agora, inexistência de documentação enseja inabilitação. Mas um outro fator que também enseja inabilitação, mas que a gente pode reverter, é a falta de encaminhamento de documentação, que é diferente. A empresa, ela deve sim no pregão eletrônico, principalmente da esfera federal, com o decreto 10.024 de 2019, onde no artigo 26, parágrafo 9º, ele reza que a empresa deve, junto com a proposta, encaminhar a documentação de habilitação, não podendo encaminhar esse documento posteriormente.
Só pode encaminhar um documento posterior se for para comprovar algo daquele documento anteriormente já enviado pela empresa. Então, exemplo, você esqueceu o atestado de capacidade técnica. O edital pediu. Você tem ele, mas não mandou. Regra geral é que o pregoeiro vai te inabilitar lá na frente. Por quê? Porque era para você ter encaminhado junto com a proposta do documento de habilitação. Porém, o TCU tem um entendimento um pouco diferente. Não é razoável você desclassificar e inabilitar a melhor proposta por um erro material. O documento existe, ela tem a expertise que você pediu. O princípio da verdade material. Você, fornecedor, tem o que o edital estava exigindo, só que esqueceu. Por um erro material, você esqueceu. Ou seja, o que é o erro material? Aquele erro grosseiro, onde a gente verifica que a ação foi diferente da intenção. A intenção era a empresa encaminhar tudo. Por algum equívoco, ela mandou um documento errado, alguma coisa assim. Não é de bom alvitre que o pregoeiro, a pregoeira, já inabilite, sem antes dar a chance de você inserir esse documento novamente. Isso não quer dizer que é um documento novo. Não, ele já existia. O que é vedado expressamente é documento novo. Ou seja, você mandar um atestado de capacidade técnica, por exemplo, depois da abertura do pregão. O atestado você só obteve ele após o pregão. Não, aí é um documento novo, você já tinha esse atestado. Então, a jurisprudência do TCU traz o entendimento de que pode sim ser aceito este documento. Então, se você foi inabilitado porque não encaminhou um documento, mas você o tem, você também tem subsídio para entrar com recurso e reverter esse quadro. Tá? Outra hipótese de inabilitação são os impedimentos. A administração pública, para habilitar uma empresa, além de analisar a documentação de habilitação, que está prevista lá na 866 ou na 14.133, habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, ela também vai ter que verificar o quê? Se não existe um impedimento para aquela empresa. Que impedimentos são esses? Derivados de sanções. Existem sanções onde a empresa fica impedida de participar de processos licitatórios e fica impedida de ser contratada com a administração. Porém, dependendo da sanção, ela fica impedida de forma comedida. Exemplo, tem sanção que impede a empresa só com um órgão da administração. Tem sanção que impede a empresa dentro do âmbito federativo, do qual aquele órgão sancionador pertença. E tem sanção que a empresa fica impedida com toda a administração pública, como é o caso da declaração de idoneidade. Então, se você for participar de uma licitação e tiver alguma sanção, verifique se aquela sanção não impede você de participar daquele procedimento licitatório. Às vezes, equivocadamente, o pregoeiro, ele, por constar o CNPJ da empresa num cadastro, por exemplo, o 6, que é o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU, às vezes o pregoeiro vai habilitar uma empresa, verifica que ela está no 6 e ele já inabilita. Não, não é bem por aí. Tem que verificar qual foi a sanção e quem aplicou a sanção àquela empresa, para verificar se a sanção impede de fato aquela empresa de participar daquela licitação em especial. Então, às vezes, você pode ser desclassificado por impedimento por causa de entendimento equivocado. Você também tem chance de entrar com recurso e mudar o curso desta inabilitação. Então, gente, essas são as principais hipóteses para desclassificação ou inabilitação. Resguardem os seus direitos, entendam como que vocês devem participar de uma licitação pública e aumentem as suas chances de vencer as licitações que vierem a participar. Espero que tenham gostado, aguardo vocês em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!